quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, já estamos aí na quarta-feira, já passou aí segunda, terça e hoje, e o assunto ainda continua sendo os pleitos eleitorais do Brasil. Não se fala em outra coisa aqui em São Paulo, o assunto continua sendo Malafaia, Pablo Marçal, né? Ricardo Nunes, o mito, ou seja, parece que o pessoal anda sem assunto. E assunto existe. Claro, eu não vou mais ficar falando aqui sobre a situação econômica do Brasil, sobre a realidade triste pelo qual os brasileiros estão vivendo, porque esse é um assunto que, além de não resolver ficarmos falando aqui, também vai desagradar quem quer relaxar um pouco, né? Ou pelo menos ouvir alguma coisa que vale a pena. Muito bem, eu vejo aí muitas pessoas discutindo quem está na cadeia de comando aqui na política brasileira, né? Principalmente por conta aí do pleito eleitoral de São Paulo e por conta também, evidentemente, da campanha Não Vote no 55, que ajudou a inflamar essa disputa não somente em São Paulo, mas no Brasil. Mas eu acredito, em minha humilde opinião, que a maioria das pessoas estão erradas. Pois normalmente quem manda não aparece. Quem tem poder se esconde, não coloca a cara a tapa. Mas quem é o sistema? Quem são os poderosos? Michel Temer? Gilberto Kassab? Aquele ministro, como andam dizendo por aí? Claro que não. Seria muito fácil apontar o dedo. Eu fico olhando aí os programas matutinos, né, e os noturnos também. O Kassab está controlando a política do Brasil. O Temer. Esses são os que dão a cara a tapa. Até porque não nasceram ontem, não chegaram ontem na política, estão aí há séculos. O Kassab está comandando o PSD desde 2011. É muito chão. Muito embora tenha a maioria das prefeituras do Brasil, 75% a 80% dessas prefeituras são em localidades pequenas, menores, enquanto o PLL tem menos de 550 prefeituras, mas em grandes cidades, em grandes capitais. E não é do Kassab nem do Temer, é do Valdemar Costa Neto, porque política não tem dono. O sistema, o poder não mostra a cara. Em minha opinião, e tão somente minha, claro que não são esses os grandes donos do poder. Os donos do poder não aparecem. E são todos muito parecidos. Todos parecidos entre si, claro. Ao estilo, digamos, George Soros, que manipula financeiramente suas peças mundo afora, inclusive aqui no Brasil, para atingirem cada vez mais poder. Uma espécie de poder vitalício. É muito bom, né? Poder vitalício é uma coisa que é para poucos. Temos vários exemplos aqui no Brasil e sabemos que, por exemplo, os bancos, né? Poucas pessoas falam dos bancos. Mas os bancos comerciais, por exemplo, assim como o empresário tipo Jorge Paulo Lemann, o tutor da Tabata Amaral, né? Eles fazem parte desse sistema. E mesmo assim, não estão no topo da pirâmide. Os bancos, para se ter uma ideia, detêm parte relevante dos títulos públicos brasileiros. E por isso, sempre quando surge uma crise econômica grave no país, né, geralmente alguns bancos vão à bancarrota, porque esses títulos do governo que estão em suas mãos se tornam insolventes. O governo que quebra não tem como cobrir, como pagar, como devolver o investimento feito pelos bancos através desses títulos públicos, por exemplo. Por isso, os bancos têm forte influência no mercado financeiro e, por tabela, na política, principalmente aquela que trata de regras e leis de interesse deles.
Tomem como exemplo a briga aí do aumento e da baixa de taxa de juros, que a depender dos bancos, os juros sempre têm que ser altos, que facilita a eles ganharem mais dinheiro em cima do tomador de empréstimo, que vai pagar um juros mais caro. De alguma forma, todo o empresariado manipula fortemente a governança do país e até exercem força na ajuda de um impeachment presidencial, por exemplo, como aconteceu com Dilma Rousseff. Na economia no brejo, os bancos exerceram uma pressão muito forte, o empresariado exerceu e ela caiu. Mas a pirâmide do poder político, né, de Michel Temer, Gilberto Kassab e aquele ministro, por exemplo, é uma pirâmide a meio termo. Eles não estão no topo, eles são apenas peças importantes nesse tabuleiro de xadrez. Para quem admira o jogo de xadrez como eu, o único que estimula um raciocínio lógico, os peões representam o povo, que tem o trabalho de ficar na linha de frente para proteger as outras peças. O cavalo representa aí o Congresso Nacional, que, obviamente, manipulam esses peões. O bispo representa os partidos políticos, que têm uma maior mobilidade nesse tabuleiro. As torres representam aí, no atual momento político brasileiro, o castelo de mármore onde fica o poder judiciário, que vive lado a lado do poder. E a rainha representa a peça mais importante do tabuleiro, a que tem maior mobilidade, que tem por finalidade proteger o rei. Mas quem é o rei? Aquela peça que se movimenta lentamente, uma casa de cada vez, e rodeado de protetores. É o presidente? Claro que não. E esta é uma pergunta de $1 milhão. Esses partidos do Centrão se uniram fortemente na disputa da prefeitura paulistana, primeiramente para impedir o crescimento de Guilherme Boulos, devido ao pouco carisma do atual prefeito Ricardo Nunes, que mesmo estando aí com esse apoio todo do Centrão, ao apoio do governador de São Paulo, mesmo assim não consegue convencer a população de São Paulo, que tem uma pulga atrás da orelha com ele, mas, obviamente, é muitíssimo melhor que Guilherme Boulos. Né? Claro, esse Centrão tentou também impedir a chegada de Pablo Marçal, um outsider que chegou como quem não queria nada e acabou adquirindo uma popularidade que não se esperava dele. E mesmo perdendo, Pablo Marçal saiu vitorioso pelo número de votos conquistados. Mais de 1.700.000 votos, o que não é pouco. E também pela dimensão que o seu nome atingiu no cenário nacional, independentemente de credibilidade ou não em suas palavras. Ele exagerou, chutou o balde, ultrapassou a linha, fez bobagem, etc e tal, mas teve 1.700.000 votos. Isso pesa muito. Isso para o sistema não é bom. Nunca é bom surgir alguém diferente, alguém novo. Fato é que o sistema só se preocupa realmente com quem coloca em perigo esta preponderância de poder no cenário nacional. E por isso, claro, nosso ex-presidente sempre foi perseguido, desde o dia em que decidiu se candidatar para a presidência da República. Mas como ele era do baixo clero da política, lá no Congresso, sempre menosprezado dentro do parlamento, não davam tanta importância a ele. E todos diziam, isso aí não chega, isso aí não tem perigo, isso não tem risco de ganhar. E nós temos vídeos aí na internet que mostram vários políticos, empresários falando isso, classe artística, né? Não deram tanta importância à sua crescente popularidade. E deu no que deu. Mas por que o outsider Jair Bolsonaro cresceu e ganhou aquele pleito de 2018? E continua até hoje arrastando milhares de pessoas onde quer que vá, mesmo sendo perseguido dioturnamente pela imprensa e pelo sistema.
E por que que Pablo Marçal não ganhou? O Marçal nós sabemos que não ganhou, porque, como eu já disse agora, não tem uma ficha pregressa tão positiva assim, chutou o balde e ainda terminou com aquela lambança de um laudo falso. Ele sozinho se queimou. E eu não acredito nessa tese que ele forçou a barra para perder, porque não queria ser prefeito. Não, ele queria ser prefeito, claro. Quem é que entra para perder? Ele ganhando teria muito mais nome. Teria muito mais carvão político para seguir adiante. Ele perdeu porque perdeu mesmo. Mas e o mito? Mesmo tendo sido colocado para fora, sim, ele foi colocado para fora. Ele continua em evidência. E a resposta é simples. Até hoje, passaram aí 6 anos, ele continua carregando as mesmas bandeiras. Continua com sua ficha limpa, sem crimes de corrupção ou de qualquer outro tipo. Exceto aqueles inventados por um inquérito inconstitucional que nada prova. Pelo menos até agora não provou. Mas a simplicidade com que trata seus seguidores tem sido inabalável até hoje. E por isto, seu carisma não se desmancha. O ganhar ou perder faz parte. Principalmente num sistema político tão viciado pelos erros, como o nosso aqui no Brasil. Mas o que nunca muda é o fato de que o carisma, a pessoa já nasce com ele. E o caráter, a pessoa traz de berço. E o berço do nosso ex-presidente, evidentemente, foi de muita qualidade. Agora nós precisamos muito lutar também pela imagem do nosso governador Tarcísio de Freitas, que vem sendo covardemente atacado por pessoas que não conseguem fazer uma leitura real e honesta dos fatos, que pouco entendem de política. Não? E essas pessoas precisam deixar a paixão de fora. Porque Tarcísio de Freitas sempre foi e continua sendo fiel ao nosso ex-presidente. E isto conta muito. Ontem ele fez um post em suas redes sociais enaltecendo, engrandecendo Jair Bolsonaro, não se negando a dar ao ex-presidente o valor devido. E talvez esse post ele fez muito mais como uma forma de resposta a Silas Malafaia, que saiu atirando sem medir consequências de suas palavras. Ainda tem muitos que precisam sair em defesa ao nosso ex-presidente, e eu ainda estou à espera, mas não vou citar nomes. E vocês sabem muito bem, talvez, quem sejam essas pessoas. Mas não cito nomes porque eu penso que hoje as cartas estão sobre a mesa, depois dessa tentativa de dividirem a direita brasileira. Eles não dividiram a direita. Eles estragaram a direita porque implantou na cabeça de muitas pessoas a falsa ideia de que o nosso ex-presidente já não é o mesmo, já não é aquele, que ele errou aqui, errou ali, errou acolá. E apostam em uma nova figura, acreditando que essa pessoa esteja certo aqui, certo ali, certo acolá, sendo que não está, e nós sabemos. Então, temos que nos unir agora, para criar um partido político verdadeiramente de direita, mas sem querer criar um novo líder. Já que, como disse antes, liderança se conquista e nunca se impõe. Ninguém inventa líder. O líder, além da credibilidade, tem que ter o carisma e tem que ter a experiência de vida para poder comandar seus aliados. Você não pode apostar em um jovem para comandar uma nação de experientes. Sim, nós somos experientes. Sabemos o que é bom, sabemos o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Infelizmente, ainda não encontramos uma forma de fazer prevalecer nossas vontades. Quando encontramos alguém, o sistema, os poderosos, aqueles que não aparecem, trataram de puxar o tapete. Tarcísio não somente fez um excelente ministério de infraestrutura no governo anterior,
como está fazendo uma excelente governança em São Paulo. E o fato de estar alinhado com outros partidos, como o PSD, o MDB, não significa uma traição a Jair Bolsonaro, mas sim interesses governamentais por São Paulo. Pois ele é hoje um executivo do Estado e, como todo executivo, ele quer deixar seu legado para se promover politicamente, o que é seu direito. Isso é óbvio. E é nele que nós apostamos. É nele que depositamos a maior, digamos, oportunidade de liderar a nossa direita caso o nosso ex-presidente não possa voltar a disputar uma eleição tão cedo. É nele que depositamos nossas fichas, porque sabemos do seu trabalho, sabemos da qualidade do seu trabalho. E essa conversinha de que ele é comunista, que ele se aliou com a esquerda, com o centrão, apontem uma fala de Tarcísio de Freitas que possa colocá-lo junto ao que pensa a esquerda. Ah, ele aprovou a reforma tributária, e não sei o que, Bolsonaro era contra. Ele, como governador de estado, pensou nas vantagens e desvantagens ao Estado em determinados pontos da reforma tributária, não em toda a reforma tributária, até porque o problema da reforma tributária é um problema do Congresso Nacional. Isto é algo que eu estou enxergando. Posso estar errado? Claro que posso. Eu sei muito pouco. O que eu sei é porque eu procuro a informação nas mídias disponíveis. Mas vocês que eu me refiro é o seguinte: as pessoas, melhor dizendo, não podem apontar o dedo e julgar e condenar alguém por procuração ou antecipadamente. Ninguém pode ser condenado por crimes futuros, coisas que ainda não aconteceram. E aí eu digo, alguém acredita mesmo que aquele ministro que pode tudo, ele pode tudo porque ele sabe que sozinho é capaz de segurar a bronca de um país inteiro? Claro que não. Ele age com essa força, com essa ousadia, porque as costas dele é muito mais poderosa e muito mais perigosa. Eu já falei várias vezes o que eu penso sobre o poder, quem manda aqui no Brasil. Existe uma organização em São Paulo, existe uma organização no Rio, Ou seja, vocês sabem do que eu estou falando. Eles são organizados, sim, e eles mandam, eles dão ordem. Por quê? Aquele ministro surgiu através do primeiro comando. E por que agora não receberia ordens? Claro que recebe. Eles dão ordens para muitos. Aliás, muitos parlamentares estão eleitos com o dinheiro deles. E depois que eles entram, não conseguem sair mais. Nós sabemos disso. Depois que se alia a quem não presta, e quando eu falo quem não presta é a nível criminal, você não consegue sair fora. Esses são os que mandam no Brasil, porque o que eles faturam com entorpecentes, venda de armas, é algo absurdo e que não dá para contar. Eles possuem o poder, E existem os poderosos que fazem parte de um esquema que eu não sei como funciona, gostaria de saber, mas que atrapalham muito o dia a dia da política brasileira. Então, quem está lá em Brasília são apenas peças num tabuleiro de xadrez. Simples assim. E nós aqui embaixo ficamos tentando descobrir o sexo dos anjos, como se costuma dizer, ou procurando pelo em ovo. E não vamos conseguir descobrir. Tenham certeza disso. O mundo inteiro passa pelo mesmo problema. Por isso tanto se fala de uma governança mundial. Quem aqui fala de uma governança mundial? Então, meus amigos, vamos baixar a poeira, dar tempo ao tempo, esperar, porque as peças vão se encaixando pouco a pouco, às vezes a nosso favor e na maioria das vezes contra nós. Mas
sabemos que a qualquer momento muitas máscaras vão caindo. A todo momento uma máscara cai. Ontem foi a vez do Malafaia. Vamos ver amanhã qual máscara cairá. Tá ok? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, deem uma força ao Terra Brasilis News. Quem puder colaborar e ajudar o canal, eu agradeço de coração. E desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.